Queridos, nós queremos, a partir de hoje, começar uma série no nosso Tadel, esclarecendo e falando para as nossas igrejas, sejam elas aqui, lá em Magé, todos os núcleos. Nós estamos começando hoje uma série sobre discipulado 1 a 1. Nós somos uma igreja que trabalha com grupos familiares, mas nós somos uma igreja na visão do MDA. MDA é modelo de discipulado apostólico. Peço quem estiver lá em cima a colocar os corações aqui, que já está separado ali. Olha, se você nunca viu essa imagem, é bom você se familiarizar com ela. Claro que você já viu, né? Mas se você não sabe o que esses corações significam, creio que Deus vai nos dar condições de ter um tempo, não hoje, mas outro momento, para te explicar melhor. Mas eu quero pedir para colocar, porque hoje nós vamos falar sobre esse coração amarelo. Essas semanas, quem sabe até meses que estão vindo aí, nós vamos falar sobre esse coração amarelo. Ele representa o discipulado 1 a 1. Ele é o coração do coração, né? Primeiro coração, que é o vermelho, é a igreja do Senhor Jesus, o azul é a igreja local, o verde é o grupo familiar, a célula, e o amarelo é o discipulado 1 a 1. Ele é o coração de tudo. Fala para a pessoa que está ao seu lado. O discipulado é o coração de tudo. Você sabe que eu tenho tido bastante contato com pastores de igrejas. Agora mesmo, na semana passada, eu estive ministrando, pela graça de Deus, na Conferência Sudeste, ali no Rio de Janeiro. Quem está ligado no Facebook viu até as fotos de lá, né, junto com o pastor Eibe. Essa semana, na quinta-feira, eu estou viajando para Porto Alegre para ministrar na Conferência Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, ali onde vai estar bem frio, né, a convite do pastor Odilon. E nessas ocasiões nós conhecemos muitos pastores, até mesmo pastores que já trabalham com grupos familiares ou com células. Toda a sua estrutura já está distribuída em células. Mas esses pastores, eles procuram o MDA porque, segundo eles, e eu concordo, obviamente, está faltando algo. Parece que falta realmente aquilo que vai gerar qualidade dentro da igreja, porque a célula, o grupo familiar, ele é muito bom, é ali uma família, cada um faz uma parte, é muito gostoso, mas segundo esses pastores, isso já é muito bom, gera até um certo crescimento, mas eles estão atrás de algo mais. Esse algo mais, queridos, se chama discipulado 1 a 1. Essas pessoas estão procurando o MDA porque está faltando ainda alguma coisa na igreja deles que nós já temos. Glória a Deus, que se chama discipulado 1 a 1, porque ele é o coração de tudo. Durante alguns momentos, você já ouviu isso de nós, se você é um assíduo frequentador dos nossos Tadéis, nós falamos sobre uma diferença que existe entre o discipulado e o pastoreamento. Existe uma diferença entre aquelas pessoas que são discipuladas 1 a 1 e entre pessoas que são pastoreadas. Todas as pessoas das nossas igrejas, todas as pessoas que entregaram sua vida a Jesus, e até mesmo aqueles que ainda estão caminhando para isso, não entregaram sua vida ainda a Jesus, todas as pessoas precisam ser pastoreadas. O que é pastorear vidas? É suprir necessidades, é fazer visitas, é orar pelas pessoas, é às vezes socorrer as pessoas precisam ser pastoreadas. Porém, queridos, o discipulado, ele é mais do que pastoreio. Quantos estão ligados aqui em mim? Diga glória a Deus. Discipulado é mais do que pastoreamento. Você já ouviu da nossa boca que o discipulado, ele tem que ter propósito, ele tem que ter ponto de partida e ele tem que ter alvos, pontos de chegada. Então, queridos, hoje eu quero
falar sobre discipulado com propósito, mas eu quero inverter a frase, eu quero falar sobre propósitos do discipulado. Fala para a pessoa que está ao seu lado, propósitos do discipulado. Nós temos que saber sempre, em todas as ocasiões, por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Nós não podemos fazer as coisas por fazer. Mas quais são os propósitos? Por que nós trabalhamos com discipulado 1 a 1? Por que a gente insiste nessa questão do coração amarelo ali, que ele tem que acontecer, queridos? Apesar que nós somos uma igreja no MDA, através dos relatórios, eu percebo que esta ferramenta principal que tantos pastores de todos os lugares do Brasil e até já do mundo estão procurando no MDA, ele na nossa estrutura, ele ainda pode melhorar muito. Ele é a ferramenta principal para gerar qualidade na igreja. E nós cremos que é essa qualidade que gera a quantidade. Amém? Então, olha só. O propósito número 1 e o principal. Quem está anotando, anota essa aí. O propósito número 1 e o principal propósito ou razão por que nós trabalhamos com discipulado 1 a 1 é cumprir a ordenança de Jesus. Queridos, eu falo isso sempre, isso é importante, parece tão óbvio, mas isso é importante. Nós vivemos para cumprir, para obedecer aquilo que Jesus nos orienta, nos ordena. Amém, queridos? Nós não trabalhamos com discipulado 1 a 1 porque é legal, porque o pastor Eibe é legal, porque ele é engraçado, porque ele é convincente, porque ele explica as coisas muito bem, porque faz sentido, porque a igreja vai crescer em primeiro lugar. E o mais importante é porque Jesus nos ordenou fazer assim. Quantos vivem a sua vida do jeito que você está vivendo porque você quer agradar o Senhor Jesus? Poucos, mas pelo menos 1/3 ali, né? Está animado. Queridos, não faça nada para agradar pastor. Aliás, pode fazer um agrado também, né? De vez em quando me dá um chocolate, uma coisa assim, não faz mal. Mas eu estou falando, não faça, não seja dirigente de grupo familiar, por causa do pastor, por causa do seu supervisor de setor, por causa da visão, por causa do pastoreio, por causa do apóstolo. Seja dirigente de grupo familiar, porque você tem convicção que fazendo aquilo, você vai estar obedecendo à vontade de Deus. Seja pontual nas reuniões, não para agradar a Deus, porque você sabe que Jesus nunca chega atrasado, e quem tem um caráter de Deus também deve, claro, a não ser por motivos óbvios, chegar atrasado. Seja dizimista porque você entendeu o princípio bíblico do dízimo e não porque para constar numa lista. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para obedecer ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Em tudo que nós fizemos. Olha só, Jesus falou em Mateus capítulo 28, versículo 18 até 20 o seguinte: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, primeira razão, primeiro propósito do discipulado dentro da nossa estrutura é obedecer, cumprir a ordenança de Jesus. Isso é importante, não sei se isso é importante para você, mas isso é importante para mim. Eu não quero simplesmente seguir boas ideias por aí, porque é legal, porque promete um resultado. Eu quero seguir o que Jesus me orienta. Isso tem que ser o nosso alvo principal em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Primeiro propósito, discipulado. Obedecer
ao mandamento do Senhor Jesus. Amém? Queridos, faz diferença um discipulador que sabe que no discipulado está obedecendo ao Senhor Jesus, ou só aquele que está cumprindo tabela. E está lá, é porque é visão da igreja, porque agora pastor Ralph direciona isso, porque agora essa é a onda aqui no Brasil. É diferente a sua atitude como discipulador, quando você sabe, eu estou aqui debaixo da autoridade do Senhor Jesus, e eu estou fazendo o que Ele me ordenou para fazer. É muito diferente. Isso é importante para mim. Segundo propósito, talvez agora já, eu falei primeiro e o mais importante. Agora os outros não é mais em ordem de importância, é simplesmente informação. Cada ponto aí agora é importante, mas o primeiro e o mais importante, sobretudo, é obedecendo a ordem e a ordenança de Jesus. Agora, um outro propósito do discipulado. Discipulado é transferência de vida. Discipulado é transferência de vida. Discipulado não é passar informação adiante. Discipulado não é uma escola dominical. Discipulado não é simplesmente uma aula que alguém dá, apesar que a gente começa, obviamente, assim, a gente entrega um livreto, a gente faz ali a classe Nova Criatura, a gente tem esse momento de alguém ensinar, mas discipulado é muito mais do que isso. Fala para a pessoa que está ao seu lado, é muito mais do que isso. É transferência de vida. Você sabe que existe um código genético que precisa ser passado no discipulado? Querido, um pai para com o filho, uma mãe com a filha, ou os pais para com a sua família, é claro, o código genético, ele foi passado quando a criança foi gerada no ventre da mãe. Mas existe um código genético que nós chamamos assim de moral, um código genético de comportamento, um código genético de entendimento, de fazer certas coisas. Então, quando a gente fala de código genético, que discipulado é passar experiência, aliás, é transferência de vida, a gente fala de um código genético que passa de uma pessoa para outra. Esse é um dos propósitos do discipulado. Agora, queridos, que código genético é esse? De onde vem esse código genético? Quantos querem saber de onde vem esse código genético? Tem uma boa notícia, esse código genético vem do próprio Senhor Jesus. Queridos, nunca podemos esquecer, apesar que tem pessoas, todos nós temos discipuladores, homens, mulheres de Deus, que foram colocados por Deus na nossa vida, mas, queridos, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele é o nosso discipulador principal. Nós que discipulamos outras pessoas, claro que é uma força de expressão, esse aqui é o meu discípulo, pastor Júlio. Mas a minha intenção com o pastor Júlio não é fazer dele uma cópia minha, passar o meu código genético em primeiro lugar. O que eu quero gerar na vida dos meus discípulos é o código genético do Senhor Jesus. Todos nós somos discípulos de Jesus. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você é um discípulo de Jesus. Então, quando nós falamos em transferência de vida, é a vida do próprio Senhor Jesus que passa para a pessoa, em nome de Jesus. Um texto que nós usamos muito na ministração, muito não, mas às vezes na ministração financeira, é uma declaração que o próprio Davi faz. Ele falou, Senhor, o que eu posso te dar? Eu só posso devolver aquilo que eu recebi do Senhor. Então, queridos, nós
não podemos passar nada para os nossos discípulos. O que pode acontecer no discipulado, que a vida de Jesus, o código genético que vem de Jesus, passa por nós e passa para os nossos discípulos. Mas é o código genético de Jesus Cristo que nós precisamos estabelecer na vida dos nossos discípulos. Amém, queridos? Jesus é o nosso mestre. Jesus Cristo é o exemplo a ser seguido, em primeiro lugar. Amém? Nós não somos, outro dia eu ouvi falar, uma pessoa agora no Rio falou assim, eu estava no workshop mostrando como algumas coisas funcionam, e a pessoa olhando o desenho que eu fiz, ela falou assim, mas então o MDA é uma pirâmide do bem, é? Porque se você olha para a nossa estrutura, não é verdade? É mais ou menos assim mesmo, né? Eu sou discipulado pelo apóstolo, a minha esposa é pela apostila, né? A gente sempre brinca, a Lisa sempre fala, se a pastora Denise é uma apostila, então ela é um caderno de anotações só, né? Mas vem dali, e a partir dali, eu e minha esposa, nós discipulamos os pastores e mais alguns irmãos que discipulam outros, e se você olha para aquela estrutura, realmente parece uma pirâmide, mas não é uma pirâmide, porque todos nós temos livre acesso a Jesus, aleluia, glória a Deus, amém? Que o Espírito Santo seja seu maior e melhor discipulador. Nós seguimos o exemplo do Senhor Jesus. Eu não estou interessado em fazer cópias de mim, eu estou interessado a ser e a fazer cópias do Senhor Jesus. Aleluia. Agora, esse é o código genético principal que nós recebemos. Que mais? De onde vem esse código genético? É verdade que nós, da comunidade evangélica cristã, nós temos um código genético. É um código genético que você pode ir para Padre Miguel, você pode ir para Manaus, você pode ir para Jardim Esperança, você pode ir para Anchieta, sei lá, onde tem uma comunidade evangélica, nós todos temos um código genético que vem da comunidade evangélica cristã, graças a Deus. É um código genético saudável, é um código genético de famílias intactas. Graças a Deus, ontem todos os nossos pastores tiveram numa reunião no Rio de Janeiro. Todos os pastores. O pastor Márcio de Búzios ainda não foi, porque só vamos oficializar agora, mas na próxima ele estará junto também, em nome de Jesus. Mas todos nós tivemos lá, porque mana um código genético do apóstolo Ari para nós. Ali ele falou, o que faz parte do código genético da comunidade da Vila da Penha? Oração, jejum, louvor e adoração, como eu acabei de falar. Isso tem a ver com o nosso código genético da comunidade evangélica cristã. Então, esse código genético, ele também flui nessa estrutura do discipulado. E além disso, apesar que eu falei que tem coisas que você vai achar em Manaus, você vai achar aonde tem uma comunidade evangélica cristã, você vai achar. Agora, é claro que o líder da igreja local, ele também influencia. Então, deixa eu te falar algumas coisas que são particulares, ou talvez um pouco mais fortes, nossos aqui, da região dos lagos. Nós temos um código genético que vem de mim e da minha esposa, que tem a ver com ousadia, com fé. Não estou falando que outros não tenham, mas é uma característica nossa. E através do discipulado é o quê? Transferência de vida. Esse código genético, ele deve penetrar toda a nossa estrutura através do discipulado e chegar lá embaixo, aleluia, glória a Deus. Uma igreja ousada, uma igreja de fé, uma igreja de entrega, uma igreja que não mede esforço e que faz a coisa acontecer. Esse tem sido o nosso código genético. Queridos, de vez em quando eu ouço assim, o fulano não foi lá fazer uma visita porque estava com medo, por causa das circunstâncias, e por causa do bairro, e por causa... Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu, há 19 anos atrás, fui morar no Rio de Janeiro. Como suíço, não falava português, não conhecia o Rio de Janeiro. Você nem imagina em quais cantos no Rio de Janeiro eu já me enfiei. Aquela Kombi... primeiro com aquela, meu Deus, aquela variante,
da missão, que era uma piada, era uma comédia aquela variante. Lembro uma vez a gente estava descendo o estacionamento do Madureira Shopping, e você sabe que shopping para descer você tem que fazer assim, no meio dessas curvas, o volante saiu daquele lugar. O banco do carona, ele não segurava mais, a pessoa andava assim. E as coisas do escapamento, os gases, eles em vez de ir para fora, iam para dentro do carro. Eu sentava lá atrás e ficava doidão. Queridos, quando eu ouço uma pessoa assim, não, pastor, eu não fui, porque né, a gente não sabe. Queridos, você tem que saber que essa igreja tem um código genético de ousadia. Não de imprudência, mas de ousadia, de saber que Deus é comigo, que eu vou em nome de Jesus, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Eu já entrei em tantas favelas no Rio de Janeiro com essa cara de gringo, e hoje ainda eu sou mais abrasileirado do que antigamente. Antigamente, a 10 quilômetros à distância, você via que eu era gringo. A forma que eu me vestia, tinha meia na metade da canela, meia preta. Eu me lembro uma vez eu estava no McDonald's, eu estava fazendo xixi, e entrou uma pessoa e falou assim, beleza? Eu falei, oi. Ele olhou assim para mim, você não é brasileiro não, só pelo falar de falar oi, ele já sabia que não era brasileiro, era muito, muito, muito gringo. Mas eu ia, pegava endereço, pastor Ari me mandava para buscar não sei aonde, eu ia, pegava aquela Kombi da igreja e ia, GPS, não tinha, para na rua, pergunta, querida, onde fica a rua, tal. Mas tem a ver com código genético, que está passando em nome de Jesus, para as igrejas que estão debaixo dos nossos cuidados, de ousadia, de fé, de eia! Mas eu não sei aonde fica, mas eu vou descobrir, aleluia! Queridos, eu não estou brincando não, quando nós morávamos no Irajá, era difícil, a gente morava, quem conhece a nossa casa, onde está a casa do Alain, hoje é bem alta. Então teve uma época que o Rio de Janeiro era bem violento mesmo, nós fomos assaltados 2 vezes, arma na cabeça, essas coisas todas. Mas era difícil passar uma noite, porque a gente estava no alto de não ouvir tiros à noite, era muito difícil. Eu me lembro numa sexta-feira de Páscoa, sexta-feira como se chama? Sexta-feira Santa, eu fiquei por 1 hora, mais ou menos, olhando da minha janela, uma guerra entre o Morro do Juramento e o morro rival que estava comendo bala solta assim. Eu falei, meu Deus, era na época da guerra do Iraque, eu falei, meu Deus, pior do que lá. Mas, não muito tempo depois, uma menina da nossa igreja, porque ela se converteu de verdade, ela terminou o namoro com o rapaz, e ela ligou para nós apavorada, porque o namorado estava lá fora com a arma, querendo matar ela, e era no pé do Morro do Juramento. Nós fomos lá, porque ela ligou para a polícia chegou lá, era 3 horas depois que ela ligou, legal. E nós fomos lá, o cara com a arma na mão, a gente conversando com ele, metendo as caras, porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Código genético. O apóstolo Ari, esse código vem da gente. O apóstolo Ari, ele evangelizou a Escadinha, que era do juramento. Não é? Outro dia uma pessoa comentou com uma pessoa aqui da igreja, falou assim, pastor Ralf só gosta de ar-condicionado. Falei, meu irmão, se você quer saber da nossa história, se você quer receber o código genético, nosso código genético é esse. De garra, de fibra, de correr atrás, de fé, de ousadia. Glória a Deus. Esse código genético é para passar através do discipulado para toda a igreja. Eu dou glória a Deus pelo código genético que nós recebemos e nós passamos. Queridos, deixa eu lhe falar uma coisa. Porque o nosso código genético, ele vem do Senhor Jesus, ele passa pela nossa liderança. Mas nós, da comunidade, nós temos um código genético de retidão,
de seriedade, de temor a Deus. Isso, infelizmente, não é mais tão comum hoje em dia. Se você não sabe, uns 20 anos atrás, a nossa sede no Rio de Janeiro, talvez foi uma ou a igreja mais famosa no Brasil. Através de uma música chamada Consagração, cantada por Aline, pelo Ministério de Louvor naquela época, o nosso Ministério de Louvor na época entrou no programa da Xuxa, quando a Xuxa ainda era a Bambambam sabe? Então, pastor Rafael, a turma foi lá cantar, todo mundo, comunidade, comunidade. A nossa igreja encheu, foi a primeira igreja que encheu a Quinta da Boa Vista, com milhares de milhares de milhares de milhares de pessoas. Só o que acontece? Onde tem muita gente, tem muito urubu, porque tem muito dinheiro rolando. Algumas gravadoras fizeram propostas indecentes para o apóstolo Ari, mas eu nunca vi esse homem se corrompendo por causa dessas coisas. Glória a Deus. Você sabe que a psicóloga Elizabeth, ela me falou que uma das maiores editoras gospel do Brasil, com sede no Rio de Janeiro, ela queria publicar o livro dela. A única exigência que essa editora gospel fez para ela publicar o livro dela e ela ganhar muito dinheiro, era tirar todas as referências bíblicas do livro. Tu acredita em uma coisa dessa? Porque isso não se vende. Agora, livro de autoajuda, aí já é melhor. Queridos, graças a Deus, nós temos um código genético. Eu estou falando de propósitos do discipulado. Por que nós discipulamos? Por que nós discipulamos toda semana? Porque tem um código genético para ser passado adiante. Queridos, um ano atrás, ou nem um ano, em novembro ou outubro atrás, uma pessoa ligou para mim e questionou por causa de uma situação o caráter do apóstolo Ari, insinuando para mim que o apóstolo tinha mentido, tinha ocultado e mentido para ela. Mas rapaz, a Lisa sabe, a gente estava dirigindo, estava no carro, indo para Campos dos Goytacazes, mas eu fiquei muito chateado naquele carro. Eu falei para aquela pessoa que está do outro lado, falei, olha, você pode falar um monte de coisa agora do meu apóstolo, do caráter dele, da integridade dele, porque eu ando há 15 anos com ele, e agora 3 anos um pouco mais distante, por causa geograficamente, mas eu nunca vi o apóstolo mentir uma palavra. Então você pode falar que ele é feio, que ele não tem mais cabelo, que ele é alto, que está ficando velho, um monte de coisa você pode falar. Agora, questionar o caráter do apóstolo, você não pode não. Porque tem a ver com código genético. Genético. Verdade, retidão, seriedade. Tem a ver com comunidade. Esse é o nosso código genético. É o caráter de Cristo que nós forjamos na vida dos nossos discípulos, que são discípulos de Jesus. A vida vem dele. Jesus nunca mentiu. E nunca vai mentir. Ele não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. E nós somos discípulos de Jesus. É para isso que nós discipulamos. Esse é um dos propósitos do discipulado. Gerar o caráter de Cristo na pessoa. Queridos, nós temos tido alguns problemas com perdão aqui na igreja. Pessoas que não conseguem perdoar as pessoas que a ofenderam. Deixa eu lhe falar, quem trabalha com pessoas o tempo todo é ofendido por alguma coisa, não tem jeito. Eu amo minha esposa, de todo o meu coração, mas eu já ofendi ela. E eu não estou falando com ofensas, com palavras, essas coisas assim, mas no meio do caminhar eu já fiz coisas erradas, e acontece quando duas pessoas andam juntas. Imagina um tanto de gente como a gente é hoje. Mas, queridos, o caráter de Deus é perdão. Ai de nós se não fosse. E por isso, no discipulado, tem que fluir o código genético de Jesus, perdão. Segunda milha, perdoar, recomeçar,
Que seria de nós se as misericórdias do Senhor não se renovassem a cada manhã sobre nós? E essa misericórdia, ela também tem que emanar de Jesus, através de nós, para os nossos discípulos, para toda a igreja. Misericórdia, perdão, amor, firmeza. Tudo isso faz parte do nosso código genético. Sabe um outro código genético da comunidade, que é bíblico? Oração e leitura da palavra. Queridos, eu fico impressionado. O apóstolo fez 65 anos, ainda tem muitos anos pela frente, glória a Deus. No último jejum de 40 dias, esse homem leu a Bíblia toda em 9 dias. Sabe que você não consegue fazer em 10 anos, ele fez em 9 dias. O pastor Ari, ele fala ao apóstolo que a palavra de Deus, ela sai pelos poros dele. Que ele lê toda a Bíblia pelo menos 2 vezes por ano. Uma vez durante o período de jejum de 40 dias e durante o ano todo, mais uma vez. É código genético, leitura da palavra de Deus. TSD, tempo sozinho com Deus. É código genético. A gente vai insistir nisso até morrer, porque é código genético que nós recebemos de Jesus, vai pela nossa liderança, chega até nós e passa adiante, em nome de Jesus. E só tocando, um código genético nosso aqui, é organização. É um código genético nosso, da minha esposa, meu Deus. Eu sou mais aquele cara de fé, de ousadia, eu vou falar, vamos fazer isso. Aí vem minha esposa atrás, organizando tudo. Eu sou aquele, sabe, aquele touro que, eu abro portas, eu chego e pá. Muito legal, é verdade. Também é verdade o que a pastora Mariana falou no SEC News aqui. Que a pastora Lisa hoje é idealizadora do projeto Valorizar, mas na verdade nasceu no meu coração, mas foi assim, vamos fazer, pai, e a Lisa depois foi viabilizando o negócio. Mas eu vou na frente, eu vou abrindo portas, e a minha esposa vai atrás. Mas código genético, você há de concordar que as nossas igrejas são bem organizadas. Aleluia, o nosso ministério de infantil é bem organizado. O nosso CTL, glória a Deus, é bem organizado. Amém? Então, esse é o segundo propósito. São 24 propósitos, só para você se preparar, tá bom? Brincadeira, viu? Segundo propósito discipulado é transferência de vida. Queridos, eu sonho com esse código genético de uma forma mais visível fluir nas nossas estruturas. Nós reproduzimos o caráter de Jesus, os nossos discípulos. Código genético de retidão, de seriedade, de mansidão, mas de firmeza também, de integridade, em nome de Jesus. Amém? Terceiro, propósito, correção de desvios. O discipulado, é verdade, ele existe para corrigir. Corrigir, eu sei que a gente não gosta, quem gosta de ser corrigido. A gente cada vez mais vive numa sociedade que o lema principal é o seguinte: cada um faz o que quer. Enquanto não está ofendendo, agora eu já estou acrescentando, porque o lema da sociedade é esse. Mas enquanto não está ofendendo os outros, mas já estamos chegando num estado que está nem aí se está ofendendo os outros, se a minha música que eu estou ouvindo está ofendendo você, estou nem aí. Meu som é mais potente que o teu, e daí? Está vivendo numa sociedade que, meu irmão, o que importa aqui sou eu e bah. Então, mas na casa de Deus não é assim. O discipulado, ele existe também para corrigir desvios de caráter. Queridos, tem pessoas, a igreja é um hospital, a pessoa chega no mundo, tem pessoas mentirosas chegando. A gente precisa corrigir, é um desvio de caráter. Não é só corrigir o dia a dia, mas corrigir o ser da pessoa. Sabe aquela musiquinha de criança do homem que tudo era torto?
Lembra ou não lembra? Um homenzinho torto. Tudo era torto. Casa, vida, tudo era torto. Mas Jesus vai endireitando. E o discipulado é uma das ferramentas principais de corrigir. Caráter fala da forma da pessoa ser. Tem pessoas que têm uma característica de ser violento, pavio curto, estourado. Discipulado existe para corrigir essas coisas. Talvez ninguém nunca foi ensinado, nunca foi corrigido, nunca foi ajeitado nessa situação, mas o discipulado ele existe para corrigir os desvios do nosso caráter. Isso é gostoso? Não é tão gostoso assim. Mas é um dos propósitos. Queridos, deixa eu lhe falar uma coisa, queridos discipuladores. O errado é errado. Essa foi profunda, né? Mas deixa eu te falar. O errado é errado. O errado nunca está certo. No sentido de, tem gente que nos conta uma história. Vamos usar esse exemplo do perdão. Tem pessoas que nos contam uma história, nos querendo convencer que naquela situação a pessoa foi tão ofendida, a outra pessoa a ofendeu tanto, que eles têm o direito de não perdoar. E a gente até chora junto, meu Deus, mas como que pode a pessoa fazer uma coisa dessa? Mas no final, o errado está errado. E a gente, no discipulado, tem a obrigação, biblicamente, de estabelecer os princípios e corrigir aquilo que está errado. Isso é muito importante. O nosso compromisso é com a palavra de Deus e não com a necessidade ou a situação da pessoa, em nome de Jesus. Temos que derramar muito amor sobre ela, mas, querido discipulador, o seu compromisso é com a palavra de Deus. Você está ali também, não só para isso, mas para corrigir desvios de caráter. Às vezes é necessário pegar esse pau torto e pegar a plaina e tirar umas lascas bem grossas, assim, depois pega a lixadeira e vai tirando o papel cada vez mais fino. No final, fica até gostoso tocar aquela madeira. Mas quando no início você faz assim na madeira, tem até, como se diz, isso é farpos. Essa mesmo. Mas Deus vai te dar a habilidade para tirar essas arestas, para você corrigir os desvios de caráter. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado. Discipulado também existe para correção. Vamos caminhar. Quarto. O quarto propósito, mais um propósito do discipulado é orientação. Agora, orientação é diferente de correção. Orientar, porque tem muitos assuntos de hoje que não está na Bíblia, diretamente. Ou não está tão claro, ou a pessoa vive uma situação que ela precisa ser orientada. Por exemplo, na área de criação de filhos, na área de administração financeira, na área de relacionamentos, dos assuntos do dia a dia. Então, o discipulado, ele existe para orientar a pessoa. Tem coisas que precisam ser corrigidas, que estão erradas biblicamente, mas tem outras que precisam ser orientadas. Você tem orientado a sua discípula, seu discípulo? O discipulado é para orientar. Amém? Quinto, o discipulado, um dos propósitos é de prestar contas. Prestar conta da sua vida. Você sabe que as maiores tragédias do planeta, dos seres humanos, aconteceram quando ninguém mais precisava prestar conta para ninguém? É terrível quando nós não temos mais ninguém a quem nós precisamos prestar contas. Antigamente eu falava assim, olha, cuidado com igrejas que o pastor, acima do pastor, não tem mais ninguém.
Ninguém tem acesso a ele, depois dele, ele é a voz de Deus na igreja. Eu quero te falar uma coisa, eu sei da minha posição dentro da igreja, eu sou o anjo dessa igreja, mas se eu pisar na bola, se você não gosta de alguma coisa ou acha que eu estou errado, você deve me procurar. Se eu te tratar mal, se eu não quero te ouvir, eu mesmo te dou o telefone do meu apóstolo, porque ele vai cuidar de mim, ele vai tratar de mim. Já por 2 vezes foi necessário que pessoas dessa igreja foram junto comigo lá no apóstolo, porque eu presto conta para alguém. Isso é importante, eu presto conta para alguém da área financeira dessa igreja. Outro dia eu estava conversando com uma senhora de 60 e tantos anos, ela falou assim: pastor, na nossa igreja ninguém, nem o tesoureiro, nem o conselho fiscal, ninguém sabe o que acontece nas finanças da igreja, ninguém. Pastor, não tem salário, a gente não sabe quanto entra, a gente só vai chutando assim, imagina uma coisa dessa. Discipulado significa para alguém, para você prestar conta para alguém. Isso é importante na vida, sabia? Isso traz proteção para nós. Eu me sinto, de fato, é um sentimento que eu tenho, eu sinto isso, as minhas costas quentes. Eu estou falando aqui para vocês, mas atrás de mim está o apóstolo Ari Caetano. Atrás do apóstolo está a estrutura da Igreja da Paz. Eu não sou um aventureiro no reino de Deus, mas ao mesmo tempo, isso traz segurança para mim, mas eu presto também conta para essas pessoas. Isso é importante, é proteção, é bênção para nós. Discipulado é para prestar conta também. Há ônus e há bônus no discipulado. Há coisas que são devidas e são coisas que nós recebemos. Mas é bênção, viu? Em nome de Jesus. E a última coisa. Sexto, né? O discipulado serve para a afirmação da nossa personalidade. Deixa eu te explicar o que é isso. Todos nós somos de um jeito. Tem gente mais extrovertida, tem mais pessoas mais fechadas, tem pessoas que têm talentos numa área, tem pessoas que têm talentos em outros. O discipulado, ele existe para ajudar a pessoa a achar o seu lugar no reino de Deus. Afirmar aquilo que a pessoa vê que a pessoa tem para contribuir no reino de Deus. Tem pessoas que querem, eu acho isso terrível, quando alguém quer fazer do seu discípulo uma cópia sua. Tem igrejas que fazem isso. Presta atenção. Tem igrejas que os líderes todos falam igual, todos se vestem igual. Tem até igreja que todos usam o mesmo corte de cabelo. É fazer discípulos seus. Mas uma dos propósitos do discipulado é você ajudar o seu discípulo a achar o seu lugar no reino de Deus. De afirmar, você é bom nesse negócio. Eu vejo que Deus quer te usar nessa área. Eu quero te incentivar a você ir fundo nessa área, porque eu vejo que uma qualidade que Deus tem colocado na sua vida. Tem pessoas que têm dons em várias áreas, de diferentes áreas, e cabe ao discipulador afirmar e incentivar isso. Amém? Queridos, como é gostoso quando nós recebemos a afirmação do nosso discipulador. Quando o apóstolo Ari chega para mim e fala assim: Ralph, eu vejo nessa área você é forte. Pastor, sabe por que eu acredito que eu tenho um ministério apostólico? Porque o apóstolo Ari chegou para mim: Ralph, eu vejo um ministério apostólico na sua vida. Ele que vem e afirma isso para mim. Meu pai ele nem sabe que são apóstolos direito. Mas cabe ao meu discipulador chegar: Ralph, eu estou vendo Deus agindo nesta área na sua vida. Eu creio, eu afirmo que você vai ser muito usado por Deus nessa área. Queridos, isso faz parte, isso há poder nesse negócio. Sabe quando Jesus chegou para Pedro e falou: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Imagina como Pedro saiu dali. Afirmou para ele. E ele de fato foi o principal dos apóstolos.
É gostoso, eu sei. Quando você chega para uma menina que dança e fala assim, rapaz, eu vejo a graça de Deus na sua vida, Deus tem usado você nessa área. Meu irmão, faz bem. O discipulado existe para isso. Para incentivar as coisas boas que Deus tem colocado na nossa vida. E falar assim, rapaz, você tem sido tremendo. Eu discipulo o Wellington Barreto. O Wellington Barreto tem um discípulo, Fabiano. Fabiano, eu acho que é uma das pessoas que eu acho que é muito difícil um grupo familiar acontecer sem ter convidado naquele grupo, rapaz. É uma coisa impressionante. Eu afirmo para o Wellington, acho que o Fabiano é o maior evangelista que nós temos na igreja. Eu sei que ele fala isso para ele também. Agora, o Fabiano tem outras áreas que precisam ser corrigidas, sim. Mas cabe ao discipulador, Fabiano, você é um grande evangelista, rapaz. Deus vai te usar para ganhar multidões para Jesus. Vamos trabalhar para você se organizar melhor para cuidar bem dessas multidões. Mas essa área na sua vida, você é demais, meu irmão. Você está entendendo? Isso é um dos propósitos do discipulado, de afirmar aquilo que Deus tem feito na vida da pessoa. Isso é uma carência tão grande porque as estruturas familiares na nossa sociedade estão ruindo. Muitos pais nunca afirmaram. A única coisa que os filhos ouvem dos pais é: você não presta, você nunca vai dar em nada, você vai ser um gayzinho, você um monte de coisas. A boca do diabo, mas deixa o discipulador ser a boca de Deus sobre a vida do discipulador. Amém? Glórias a Jesus. Discipulado existe para afirmar os pontos fortes. Discipulado existe para ensinar, obviamente, lidar com as áreas fracas. Todos nós temos áreas fracas. Ser um instrumento para que a pessoa ache o seu lugar no reino de Deus. E para liberar o potencial e o propósito pelo qual cada um de nós foi gerado, em nome de Jesus. Amém? É gostoso quando a gente ouve pessoas afirmando aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Todos nós, todos vocês, aliás, já sabem que nós estamos nos preparando para ir para a Suíça no ano que vem. Abrir uma igreja lá. Sem sombra de dúvida, é o maior passo de fé que eu e minha esposa estamos dando até hoje. É maior do que vir para o Brasil. A Europa está num estado lamentável. E várias pessoas têm nos falado contra. Poxa, pastor, é isso mesmo? E a gente, como que fica? E de lá também, aqui não é Brasil não, e pá. Mas foi tão gostoso quando eu compartilhei com o pastor Sandro, agora na conferência, isso, ele falou assim: Ralph, é mesmo? É. Rapaz, Deus vai te usar tanto lá. Rapaz, você já começa, é isso mesmo, aleluia. Um dos propósitos do discipulado, ele sabe, eu sei, tem muitas coisas que precisam ser corrigidas, que precisam ser tratadas na minha vida também. Mas um dos grandes propósitos do discipulado é afirmar a obra, o agir de Deus na vida dos nossos discípulos. Glórias a Jesus. Eu estou animado, nós vamos corrigir alguns desvios no discipulado e nós vamos ver grandes coisas acontecendo. Aleluia, glória a Deus. Eu já posso ver a glória de Deus sobre nós. Nós aprendemos a valorizar o discipulado funcionar do jeito que ele tem que funcionar. Correção, afirmação, tanta coisa que precisa acontecer no discipulado, acontecendo mesmo, meu Deus, nós vamos gerar, como a gente já tem gerado, grandes campeões em nome de Jesus. Glória a Deus. Já tem gente que está de olho nos nossos pastores, sabia? Assim, num bom sentido. Mas tem gente, outro dia uma pessoa falou assim para mim: poxa, eu queria ter na minha igreja uma pessoa igual você tem, o Márcio. Falei, você quer, eu tenho. Nós temos gerado campeões, aleluia, glória a Deus. E você é um desses campeões, em nome de Jesus. O discipulado é a ferramenta principal para a gente gerar
esses campeões, alcançando os propósitos que o discipulado tem, em nome de Jesus. Feche os olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, eu te agradeço, porque parece que nós fomos escolhidos a dedo. 14 anos atrás, agora em agosto, nós fomos para Santarém. Ninguém nunca ouviu falar daquele lugar, muito menos da Igreja da Paz. Hoje o MDA está aí na boca de todo mundo quer saber, está impressionado com o crescimento. Obrigado pela história que nós temos no MDA. Obrigado porque nós somos prova que o discipulado, ele dá certo. O discipulado é instrumento principal para o crescimento da igreja. Não são os grupos familiares, não são cultos animados, não é um louvor maravilhoso. É o discipulado, porque qualidade gera quantidade. Senhor, eu te peço que venha uma revelação maior sobre nós, a partir de mim, dos pastores, supervisores de área, Senhor, supervisores de setor, a ferramenta poderosíssima que nós temos nas mãos, que se chama discipulado 1 a 1, Senhor. Quanta autoridade há em obedecer a tua ordenança. O Senhor nos prometeu: e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso está ligado a pessoas que obedecem a tua ordenança de ir e fazer discípulos de todas as nações. Senhor, obrigado porque estamos revestidos de autoridade. Obrigado, Senhor, pelo código genético que o Senhor tem derramado sobre nós. É o teu código genético, o Deus do impossível, o Deus que nunca mente, o Deus que nós podemos confiar, um Deus que nos oferece segurança. Muito obrigado, Senhor, que esse código genético tem emanado, Senhor, da nossa liderança também. Obrigado pelos apóstolos, Senhor, pessoas íntegras, pessoas confiáveis. Pessoas que, Senhor, estão sempre vigiando, Senhor, na área moral. Senhor, eu nunca ouvi nenhuma mulher em 33 anos falar que o apóstolo olhou de alguma forma errada para ela, ou fez alguma gracinha. Eu te agradeço, e a ti pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Esse é o nosso código genético, meu Deus. E nós nos apropriamos desse código genético. Código genético, temor do Senhor nas finanças da igreja, temor do Senhor no ministério, temor do Senhor na nossa vida, Senhor, para sermos um escândalo para esse mundo num bom sentido, porque nós temos seguido Jesus nos mínimos detalhes, Senhor. Muito obrigado. Obrigado. Faz a gente valorizar e honrar esse código genético em nome de Jesus. Nos dá, Senhor, coragem de nos submeter ao discipulado, a receber correção. Oh, meu Deus. Senhor, eu me lembro exatamente as vezes que o pastor Ari teve que pegar a plaina na minha vida. Meu Deus. Mas hoje eu sou um outro homem. A minha vida está sendo moldada. Ainda tem tanta coisa, mas a minha vida está sendo moldada, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor castiga, açoita os filhos que o Senhor ama. Obrigado, Senhor. Nós queremos ser corrigidos, porque a cada dia mais nós queremos ser mais parecidos contigo, Jesus. Agora, nos dá coragem também de corrigir, porque o errado é errado, ele nunca vai ser certo, por mais que a gente ama, por mais consideração, mas nosso compromisso é com a palavra de Deus. Obrigado por toda a orientação que nós temos recebido, a orientação que nos damos. Senhor, obrigado porque temos a quem prestar contas. Tão gostoso, Senhor. Nós não estamos flutuando no meio do nada. Nós não somos uma igreja sem história. Nós estamos aqui, nós temos uma história, nós prestamos contas e por isso nós estamos seguros no lugar onde nós estamos. Seguros, Senhor. Obrigado. Nos dá esse entendimento que prestar contas é bênção para nós. E obrigado também porque o discipulado é um instrumento de afirmação na nossa vida.
Nos faz descobrir esse segredo cada vez mais, Senhor. Como é gostoso ver o nosso discipulador, a nossa discipuladora apontar para nós. Olha, eu vejo isso na sua vida. Eu vejo que você vai ser muito usado nessa vida. Você vai ser muito usado debaixo da poderosa mão de Deus. Deus colocou algo muito precioso na sua vida. Trabalha nisso, que você vai longe. Aleluia. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Obrigado, Senhor. Nos faz descobrir esse segredo cada dia mais. Em nome de Jesus.